Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que você faça um extraordinário dia, que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, quero te agradecer, ó Pai, por mais um dia. Por iniciarmos, ó Deus, mais um dia na Tua presença, por mais um dia de sabedoria. Pai, são 17 dias clamando a Ti para que o Senhor derrame sobre nós a Tua sabedoria. Então nos ouve hoje, ó Pai. Estamos aqui unindo a nossa fé. E na Tua palavra que fala, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, o Senhor estará ali presente. Então esteja presente agora no nosso meio, ó Pai, derramando sobre nós a Tua sabedoria. Derrama, Papai, o Teu amor. Derrama a Tua sabedoria sobre nós, ó Deus. Nos dê mais uma porção de sabedoria. Que o Senhor possa nos ensinar durante todo o nosso dia de hoje, ó Pai. Como agir cada vez mais com sabedoria. Como entender tudo aquilo que a gente está passando, tudo aquilo que a gente está vivendo com sabedoria. Que a gente tome as melhores decisões com sabedoria, sim. Então derrama sobre nós a Tua sabedoria, ó Pai, porque nós estamos pagando esse preço, ó Pai. Nós estamos nos entregando para viver aqui com o Senhor, ó Pai, em sabedoria. Comece a mudar, ó Pai, o nosso coração, a nossa mentalidade, o nosso posicionamento, para que a gente possa viver, ó Pai, para o Senhor. Que a nossa vida comece a ser transformada, ó Pai, em cada pedacinho, em cada parte do nosso ser. Que toda culpa, ó Pai, que toda insegurança, que todo medo, toda raiva, todo sentimento ruim que não provém do Senhor, comece a cair por terra, ó Pai. Vai trazendo cura para o nosso corpo físico, vai trazendo cura para o nosso corpo espiritual, vai trazendo cura para o nosso corpo mental, Senhor. Nos livra, ó Pai, de todo mal, todo ataque do inimigo, ó Pai, que tem se levantado contra a gente para que a gente possa desistir, ó Pai, e caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Nós estamos unindo aqui a nossa fé, ó Pai, justamente para que nós vençamos os dias maus. Nós não servimos ao Senhor, nós não buscamos ao Senhor somente pelo que o Senhor pode fazer. Mas se o Senhor achar graça sobre nós, ó Deus, nos cura. A nossa alma está sedenta por cura, Senhor. Nos liberta, ó Pai, da nossa prisão, da prisão da nossa mentalidade. Nós temos nos autopunido, ó Pai, em várias partes da nossa vida, Pai. Então tira essa autopunição, porque Cristo morreu na cruz para lavar dos nossos pecados, ó Pai. E a gente ainda fica carregando a culpa. A gente ainda fica nos punindo, ó Pai, pelo nosso erro. Nos ensina, ó Pai, mais do que nunca nessa vida, a nos perdoar. Nos ensina, Deus, mais do que nunca a nos perdoar, papai. Hoje, na aula, à noite, ó Pai, nós vamos estar falando sobre isso, ó Deus. Então, nos ensina a nos perdoar. Eu preciso que o Senhor nos guie nessa caminhada do perdão, Senhor. Porque isso tem nos impossibilitado de viver o extraordinário do Senhor. Então, nos ajude a trazer o alto perdão, Senhor. Tirar a culpa, trazer a autorresponsabilidade. Nós não podemos mudar o passado, ó Pai, mas podemos mudar o nosso pensamento e a nossa posição de hoje em diante. Então, tira esse peso, ó Pai, que nos impede de seguir. Tira esse peso, ó Pai, que nos impede até mesmo de usufruir a sabedoria que o Senhor tem nos dado. Traga cura para a nossa alma, papai. Traga o renovo para a nossa alma, Senhor. Que nesse momento eu me esvazie de mim mesmo e que o Espírito Santo do Senhor possa me encher. Que eu seja apenas boca do Senhor aqui na terra, instrumento do Senhor aqui na terra para trazer a tua palavra para o teu povo, Pai. Me usa nesse momento, Pai, para falar com o teu povo. Prepara o nosso coração para te ouvir, Senhor. Nos dê discernimento para poder entender tudo aquilo que o Senhor vai falar aqui. Nos dê discernimento para que a gente possa entender tudo que o Senhor vai falar durante o nosso dia. Aumenta a nossa fé para poder crer no nosso milagre, ó Pai. Porque nada disso é o fim, é apenas o começo da transformação que o Senhor tem feito na nossa vida. Tudo aquilo que tem se levantado da nossa guerra espiritual, ó Pai, é totalmente espiritual. É para que venhamos desistir, mas nos dê um espírito de renovo nessa manhã, ó Pai.
para que a gente se posicione guerreando essa parte espiritual, ó Pai, porque nada pode nos parar. A partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Ti, a partir do momento que a gente toma a decisão de viver para o Senhor, a partir do momento que a gente crê que o Senhor pode fazer infinitamente mais, a gente entrega a nossa vida pedindo para que o Senhor nos cure, ó Pai. Então traga essa força para que a gente continue combatendo o bom combate. A gente continue, ó Deus, na posição de guerra. Mas que o Senhor possa guerrear a nossa guerra, que o Senhor possa estar à frente, que os teus anjos, Deus, possam guerrear ao nosso favor. Porque sem ti, ó Deus, nós vamos perecer. Então nos renove nessa manhã. Para trazer essa transformação, tanto para a nossa vida, tanto para a nossa mentalidade, tanto para a nossa intimidade espiritual com o Senhor. Nos prepara, papai, para esse novo tempo. E que dia após dia o Senhor possa nos renovar, para que o inimigo não pereça, não fique de pé diante da gente, mas que ele caia por terra, ó Pai, porque fiel é o Senhor que nos prometeu. E que mesmo quando o Senhor não fizer, mesmo quando o Senhor estiver em silêncio, o nosso coração tem ansiado pelo Senhor. Então ache graça aos nossos olhos, ó Pai. Olha para o nosso coração disponível. Olha para a nossa alma que está sedenta por Ti, ó Pai. E derrama hoje a Tua unção sobre a nossa vida. Uma unção de cura, de transformação, de restauração e de renovo. É por isso que oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém, amém e amém. Bom dia, povo. Vamos começar mais um dia. Eu sei que tem sido desafiador, gente, mas acalma seu coração. Se tiver vontade de chorar, chora. Se tiver vontade de gritar, grita. Se tiver vontade de fazer qualquer coisa, faça. O mais importante é a gente não desistir. Então vamos romper em fé, porque fiel é o Senhor. Ele que tem prometido um novo tempo, um novo momento para cada um de nós. Então vamos romper em fé. Eu tenho a impressão que eu já dei esse nome, eu não sei se é porque eu estudo um dia antes, aí no dia seguinte minha cabeça dá uma confundida, mas eu dei o nome de bússola. O Ainda que é bom aí de gravar nome, ainda a gente não deu o nome de bússola, ainda não deu. Eu abri aqui agora e falei assim, gente, eu acho que eu já dei o nome de bússola. Pois é. Provérbios 17 eu quis dar o nome de bússola, porque a verdadeira sabedoria ela é como se fosse uma bússola para a gente, uma bússola espiritual. E ela aponta, né, o norte da paz. Então, a integridade, da prudência, da maturidade emocional. E em esse mundo, né, que nós estamos vivendo, que é um mundo muito barulhento, gente, a gente está muito acelerado, por isso que eu criei o conteúdo na terça-feira, falando que a gente precisava dar uma pausa, que a gente precisava viver com presença, porque nós estamos extremamente acelerados. A gente está só pensando no amanhã, no que a gente tem que fazer, no que a gente tem que conquistar, como a gente tem que viver, e a gente esquece de literalmente viver o presente. A gente nem sabe se Jesus vai vir hoje e vai arrebatar a terra. A gente nem sabe se amanhã a gente vai acordar vivo. A gente nem sabe como que vai ser o nosso dia. E aí a gente fica só planejando, planejando, planejando. Por isso que eu criei esse vídeo. Porque a gente está só vivendo na correria, no barulho do mundo. E aí a sabedoria ela vem para nos ensinar o poder do silêncio, o poder da pausa. Em um tempo de tanta disputa, ela vem nos trazendo a reconciliação. E essa reconciliação, gente, não é um para com o outro apenas. É a reconciliação com nós mesmos. Hoje, provavelmente, eu vou pedir a liberdade para o pessoal que pagou o Despertar da Fênix e vou abrir novamente a aula do Despertar da Fênix. Por quê? Porque hoje eu vou falar sobre o caminho do perdão. Nós precisamos fazer esse caminho do perdão porque a gente precisa nos reconciliar. Nós estamos brigando com nós mesmos, gente. O tanto que a gente se cobra hoje é muito surreal. A maneira como a gente se trata hoje é com muita autopunição. Eu falo que não tem sido transformador só para vocês, tem sido transformador para mim esse devocional. Por quê? Porque foi aonde virou a chave para mim de entender que a gente só vive pelo amanhã, a gente nunca vive pelo hoje.
E aí, quando amanhã chega, a gente já destravou tantas outras coisas que a gente nem usufrui aquele sonho que a gente estava orando. Quando a gente alcança aquilo que a gente tanto queria, a gente já nem usufrui dele. Por quê? Porque a gente já tem outras coisas para conquistar. Eu vou trazer um exemplo de mim. Eu ansiei tanto quando o meu notebook parou, né? Ele não funciona, o teclado, e ele quebrou a pecinha de carregar. Então é um trem, tadinho. Ele respira por aparelhos. E aí, meu sonho mesmo era ter um iPad. Eu falei, gente, então eu vou comprar um iPad, né? Apertei daqui, apertei dali, fui lá e consegui comprar. Nossa, eu fiquei uma felicidade. Quando eu descobri que ele não gravava, eu fiquei na tristeza. E já fiquei ansiando para poder comprar outro notebook. Ou seja, eu nem usufruí daquilo que eu estava sonhando. Estou trazendo aqui só bens materiais, mas existem várias outras coisas que você fica esperando, esperando, esperando. Quando chega, você nem vive. E aí, quando passa aquilo, você ainda é ingrato, porque, tipo assim, passou, aí você meio que olha e fala assim, mas minha vida nem mudou. Não mudou porque a gente está vivendo só o amanhã. A gente tem trazido uma autopunição pra gente, porque o mundo prega que a gente tem que ser perfeito. Eu acho que é por isso que eu tô com tanta preguiça da internet, eu tô com preguiça até de criar conteúdo, por causa disso. Porque o mundo prega que a gente tem que ser tão perfeito que a gente acredita que a gente não evoluiu. A gente começa a achar que a gente não evoluiu. Só que aí traz essa autopunição, gente, a gente precisa reconciliar. Só que não é nem reconciliar uns com os outros, não, é com nós mesmos. Porque se a gente nem reconciliar com a gente nem consegue reconciliar com o outro. Não tem como. A gente fica só na autopunição. É como se, tipo assim, nossa, isso está acontecendo. Gente, às vezes já era para você ter saído dessa fase há muito tempo. Só que se você não saiu, não é porque Deus está te punindo, é porque você está se punindo. É porque você não se sente merecedor. É porque você não consegue se perdoar. Jesus já te perdoou. Aí sua mente fica ali te sabotando, por quê? Porque não, eu não sou merecedor, não, eu errei, o meu pecado, o meu pecadão, o meu pecado. Você fica ali grudado no seu fracasso. Só que o seu sucesso é a soma dos seus fracassos. Davi cometeu um pecado gravíssimo, gente. Ele matou uma pessoa. Porque ele deitou com a mulher dessa pessoa. Porque ele engravidou a mulher dessa pessoa. Quando ele percebeu que ele tinha cometido esse pecado, ele falou: para resolver, que ninguém vai saber, ele vai morrer, eu vou casar com ela, pronto, acabou. Escondeu ali o pecado. Davi deixou de ser um homem segundo o coração de Deus? Não. Porque Davi ele foi humilde, ele se perdoou. Antes dele ir para Deus, ele chorar aos pés de Deus para reconciliar com Deus, ele se reconciliou com ele mesmo. E a gente fica se autopunindo, se martelando. É tudo culpa minha. É tudo porque eu larguei lá atrás. E se eu tivesse tentado mais um pouco? É porque não era para ser. Talvez pode até ser depois, mas não era para ser naquele momento. E você fez o que você dava conta dentro daquele momento ali. Então vamos parar no dia de hoje, por favor. Se olha com mais amor, acolhe seu corpo, acolhe sua alma, acolhe sua mentalidade. Porque senão o nosso processo a gente vai perecer mesmo no caminho, gente. A gente vai desistir. Ou senão a gente vai terminar os 31 dias sem achar que progrediu. Achar que a gente retrocedeu. Por quê? Porque a gente está faltando amor. Está faltando a gente se acolher, parar de se culpar, parar de aceitar as acusações. O mundo, gente, ele está vivendo somente pelas aparências. O que eu mais tenho hoje é cliente falido que finge uma boa vida. E o pior disso, eles fingem para eles mesmos. Não é só de ter luxúria, não. É de fingir que está tudo bem. E eu notei que eu era uma dessas pessoas. Eu estava fazendo uma reflexão ontem à noite
que eu era essa pessoa. Que eu estava sempre tentando fingir que tá tudo bem. Mas não era nem para vocês, não, porque aqui eu conto, se eu acordar doente, eu conto, se eu tá triste, eu conto para vocês, aqui eu me abro mesmo. Mas era para mim mesma. Eu estava fingindo para mim mesma que eu estava bem. Sendo que, na verdade, sabe o que eu precisava? De olhar para mim com mais amor. Por quê? Porque eu tô me autopunindo. Porque o mundo te obriga a viver com aparências. Porque você precisa de ter resultado. Só que nesses dias que tantas pessoas têm se perdido pelas aparências, Deus e a sabedoria nos chama de volta ao essencial. Um coração alinhado com Deus. E o coração que está alinhado com Deus para de mim, para de olhar para a gente como se a gente fosse um erro, como se a gente estivesse sempre errado, e começa a trazer amor, a nos olhar com mais amor, a nos olhar com mais compaixão, a nos reconciliar com nós mesmos. Porque a partir daí, gente, a história muda. E Provérbio 17, ela vem nos lembrar que a paz vale mais do que o luxo. Eu prego para vocês aqui que a gente tem que ter uma vida próspera, abundante. Eu falo sobre dinheiro, eu falo que Deus quer que a gente enriquece sim, que Deus quer que a gente seja milionário sim, mas não a qualquer custo. Porque mais vale a sua paz. Mais vale o silêncio. Porque o silêncio é um sinal de maturidade espiritual. Porque senão você está sempre em guerra, sempre querendo falar mais alto. E o Provérbio 17 também lembra que a fidelidade é a base das relações duradouras. E aí ele vem e nos deixa 7 ensinamentos. O primeiro ensinamento. Peraí, deixa eu só achar aqui, gente, que eu esqueço. Achei. E tem 7 ensinamentos em Provérbios. O primeiro é: a paz vale mais do que a aparência de prosperidade, ou seja, vale mais do que o luxo. Em Provérbios 17:1 fala: melhor um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Deus quer que você enriqueça sim, mas não a qualquer preço. Porque a verdadeira riqueza, ela está na nossa harmonia, na nossa comunhão. E Deus não vai querer que a gente tenha muito para a gente viver em guerra, não. Mas é melhor a gente ter o suficiente para viver em paz no coração. E com os nossos relacionamentos. Só que aqui a gente precisa tomar cuidado para não existir uma crença de que Deus quer que a gente viva medianamente, tá? Deus não quer que a gente viva medianamente, não. Ele quer que a gente viva com tudo. Só que, por que às vezes ele não te deu essa riqueza toda ainda? Porque ele sabe que se te der, vai haver guerra. Porque você está em guerra com o dinheiro, né? Você não é amigo do dinheiro. Antes do dinheiro chegar, você já gastou ele todo. Então aqui a gente tem que tomar cuidado de achar que não, Deus quer que eu viva dessa forma aqui. Não, não pode ter essa crença, não. Mas a verdadeira riqueza está na harmonia. Então, muitas das vezes, ele nos dá só o suficiente para que a gente possa viver em paz. Então, a gente precisa tomar cuidado com as crenças também. Mas a paz de Deus, ela traz o sustento que a aparência não consegue manter. Então, não adianta você ter todo o dinheiro do mundo e perder a sua paz. Então, precisa ter o equilíbrio para que a gente consiga acessar o financeiro mesmo que a gente quer, tá, gente? Porque eu creio que todo mundo nasceu aqui para ser milionário. Mas tem que ter mentalidade de milionário. E entender que a riqueza não vem a qualquer custo. O segundo passo é: o caráter é provado no fogo da adversidade. Tá no versículo 3.
O cristal é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Então Deus ele vai usar a nossa dificuldade não para nos destruir, mas para revelar e refinar o que há do nosso interior. Então a adversidade, gente, ela expõe o que estava escondido. E ele usa isso para nos moldar. Por que eu orei muito aqui por cura? Primeiro que eu recebi uma mensagem hoje, antes aqui não respondi ainda e vi isso, e ela veio só para testificar o que eu estava estudando ontem. Já tem dias que eu parei de comer os negócios com pimenta, mas mesmo assim eu não melhoro. Eu tô com refluxo de tudo que eu como. Tudo que eu como me faz mal. E aí eu tô até deixando de comer, porque tá me fazendo mal. Então eu tô parando de comer. Só que aí eu engordei muito mais do que antes. Eu tô muito mais inchada. Aí a conta não fecha. Eu fui parar para analisar. Vem do emocional, gente. Vem da autopunição. Em vez de a gente olhar com mais clareza que esse tempo tá difícil porque Deus está nos moldando e nos ensinando, é como se estivesse sendo a nossa fé provada, e se você analisar, já tem uns 2, 3 meses que ele tem falado que ele vai levar a gente para o próximo nível, mas que a gente estava no nosso deserto, que a gente estava ali na nossa caverna, que a gente estava ali na nossa provação, e aí a gente só desespera, né? Não é que a gente não vá desesperar, gente, não é que a gente não vai chorar, porque eu chorei ontem, falei, cara, eu não aguento mais. Eu acordo com fome, gente. Não aguento mais comer angu. Eu amo, angu é meu prato preferido, mas eu não aguento mais comer angu. Angu todo dia, porque tudo me faz refluxo. E quando você chora, quando você cansa, não quer dizer que você está desistindo ou que você não está lutando. Tá tudo bem, você só não pode desanimar. Comece a dar lugar para as suas emoções. Comece a dar lugar para as coisas. Comece a se olhar com mais amor. Por quê? Porque a cura do nosso corpo físico vai vir da sabedoria. Lívia, mas os médicos falou que não tem cura. Pois é, mas os médicos dos médicos, que é o Senhor dos senhores, o Deus, já falou que tem cura. Independente de qualquer diagnóstico. Ah, então quer dizer que eu não tenho que ir no médico? Pode ir. Deve ir. A gente deve se cuidar com os métodos do mundo, que senão Deus não tinha criado nenhum médico. Mas a cura que a gente precisa vai vir da nossa sabedoria. Então faça a sua parte. Dê lugar às suas emoções, comece a se acolher com mais amor, para de se tratar com punição. Porque enquanto você se tratar com punição, você vai continuar doente, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Então comece a entender justamente que as situações difíceis não são para nos destruir. É para revelar e refinar o nosso interior. Porque é daí que vai vir a verdadeira sabedoria. A adversidade vai só nos moldar, gente. A prova ela não vai nos definir. Ela vai revelar quem a gente é e vai nos aproximar de Deus. Porque Ele quer que você seja quem Ele quer que você seja. Só que você passou a vida inteira tentando ser quem você quis ser. Viver pela sua própria força. Deus está ensinando que você precisa viver pela força dele, não pela sua. Por isso que está tão caótico a sua vida. É pela força dele, não é pela sua força. Ele está te ensinando a ser dependente dele. Então comece a entregar a sua vida para ele. Comece a crer que ele já operou um milagre nele. Hoje eu quero, antes até de passar, eu já quero fazer um desafio aqui com vocês. Já comecem a orar agradecendo pelo que vocês querem. Lívia, mas nem aconteceu e parece impossível. Agradece. A partir de hoje, dia 17 até o dia 31, vocês não vão orar pedindo, não, porque igual vocês não sei se vocês estão lendo, né? Mas eu sempre mando o mesmo texto e mudo só embaixo. Mas eu peço para vocês orarem. Até abrir aqui. Pelo propósito do Reacende a Chama, além da sabedoria, né? Pelo nosso encontro presencial, os pedidos de oração pelas pessoas que estão participando da jornada de sabedoria e por você, suas decisões, sonhos e milagres. Os seus sonhos e os seus milagres, a partir de hoje até o dia 31, você vai orar assim: Deus, obrigada por ter me curado.
fisicamente. Deus, obrigada por ter me ajudado a pagar aquela dívida. Deus, obrigada por ter mudado a minha história. É já agradecendo pelo que aconteceu. Pois bem, parabéns. Porque agora a gente vai começar a profetizar. Porque agora a gente vai começar a profetizar a mudança na nossa vida. Pai, obrigada por esse propósito transformou a minha vida. Obrigada por isso que eu conquistei. Já começa a profetizar. Mas é profetizar com fé, porque se profetizar só falando e não acreditando e achar que isso está distante de você, não vai acontecer. Então vamos fazer esse desafio. O terceiro ponto é: quem cobre a falta preserva a amizade, mas quem insiste em lembrar causa separações. Depois você reassiste, Lele. Eu vou mandar, assim que der para carregar, eu vou enviar para vocês. E aí no Provérbios 9 tá: quem perdoa a ofensa mostra o amor, mas quem insiste na ofensa separa os bons amigos. A sabedoria, a gente está em saber se calar e perdoar e seguir. Só que aqui entra, se você não consegue nem se perdoar, é muito difícil você perdoar o outro. Há mais poder no silêncio que cura do que em lembrar quem fere. Então não vai adiantar você ficar comprando briga, gente. Porque quem vai insistir no erro, principalmente do outro, vai revelar o orgulho do próprio coração. Aquele que só acusa o outro, mas a culpa é do outro, é o outro, é o outro, é o outro, te impede de olhar para si mesmo. Te impede de olhar para si mesmo. E o quarto ponto: o tolo vive buscando briga e o sábio desvia do conflito. Está no 14 e no 19. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja contenda. Quem ama a discussão ama o pecado. Ou seja, não fica brigando, não. Nossa, gente, eu amava a discussão, tá? Que é igual eu falei, eu dava um boi para não entrar e dava uma boiada para não sair. E aí a pessoa às vezes nem queria continuar brigando comigo, eu continuava falando. A pessoa estava calada, eu falava. Adorava uma discussão. Hoje a pessoa vai brigar sozinha, porque eu tenho preguiça de verdade de debater. Até quando eu tô ficando muito estressada, eu falo: ai, Deus, não, me cala, por favor. Minha cabeça fica lá tentando criar um monte de resposta, eu falo: não, Deus, me cala. Me cala. Porque a sabedoria, gente, é a gente saber evitar uma briga. Porque os conflitos, ele pode ser evitado com silêncio. Ou com uma resposta com amor. A gente não paga mal com mal. A gente não vence a guerra com mal. Tudo, 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 tudo a gente vence com amor. A doença, as brigas, as contendas, tudo a gente vence com amor. Tô doente, é com amor. Tô triste, é com amor. Tô aflito, é com amor. Hoje eu acordei mais cedo do que o normal, e aí eu fiquei bem reflexiva, né? Eu fui orar, aí a cabeça estava doendo, porque como eu fico sem comer, a cabeça fica só latejando, né? E eu falei: Deus, eu não tô conseguindo entender, eu não tô conseguindo entender. Aí que foi vindo a autopunição. Aí eu falei: nossa, eu me trato muito mal. Eu não me trato com amor. As guerras que eu preciso enfrentar, eu fujo. E as guerras que eu preciso evitar, eu tô lá. A primeira guerra, gente, a gente aprender a nos olhar com amor. Porque às vezes a gente cuida tão bem do outro, mas a gente se esquece de se cuidar. A gente finge que cuida da gente. Não vai ser fraqueza a gente evitar briga, gente. É sabedoria a gente preservar o nosso coração. Então as guerras a gente vai vencer com amor. Mas primeiro com amor próprio. Depois trazendo o amor para o mundo. O quinto passo: o justo é um refúgio para os filhos.
um alicerce para as futuras gerações. Está no versículo 6. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são orgulhos dos seus filhos. A herança mais valiosa, gente, que a gente pode deixar, não vai ser material, vai ser espiritual e emocional. Então, é aquela história de Davi, né? Samuel só pediu a sabedoria porque Davi ensinou ele. A sabedoria era valiosa. Ou seja, não foi a herança material, foi uma emocional e espiritual. A sua felicidade, a sua fidelidade hoje vai sustentar o futuro de quem você ama. Porque é você quem vai mudar a sua casa. É você quem vai mudar a sua família. É você quem vai transformar os seus. E é você quem vai mudar a geração. E eu ouso dizer, gente, que a gente não muda só o futuro, não. Claro que a gente não muda o passado, mas a gente dá um lugar de descanso até para aqueles que já se foram. Porque se a gente carrega, se a gente continua a história da nossa geração, a gente tem o poder de livrar tudo. Quando a gente muda um ciclo, né? Aquele que não começou em nós, mas termina em nós, a gente muda toda a história da nossa geração. Então, assim, isso é totalmente seu, tá nas suas mãos. Quanto mais sabedoria você buscar, mais herança você deixa e você muda o futuro de quem você ama. Quando a gente vive com integridade, a nossa geração colhe estabilidade. Só que a gente prefere continuar vivendo nos punindo, né? Enquanto a gente só ficar nos punindo sem agir com sabedoria, a gente não vai a lugar algum. O sexto, eu tenho falado muito sobre isso. Eu ia até tirar, porque ficou repetitivo. No inicinho eu falei aqui sobre, mas eu vejo a necessidade de falar isso. E eu tenho vencido muitas guerras ficando em silêncio. Por quê? Porque às vezes, às vezes não, né? Tem sido tudo tão espiritual que, infelizmente, às vezes você vai lá e vai falar o que você está pensando, você vai ferir ainda mais o outro. Então eu tô ficando só em silêncio. Eu tô chateada, fiquei chateada também, mas eu tô ficando em silêncio. Então a sabedoria ela revela no silêncio. No versículo 27 e 28 fala: quem tem conhecimento é cometido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o tolo se cala quando é tido por sábio. Quem se controla no falar mostra que tem discernimento. Então falar, gente, menos é um sinal de sabedoria. Não é um sinal de fraqueza. Por isso que eu parei de brigar. Antes eu falava demais. Hoje eu fico calada. O sábio, ele não vai reagir tudo. Ele vai ouvir muito mais, ele vai orar muito mais e vai responder só quando necessário. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que é muito importante para mim, e aí eu estava respondendo para tentar provar uma coisa. Depois eu entendi que eu não ia vencer aquela guerra no falar. Eu encerrei o assunto e fui orar. Com o joelho no chão mesmo e a cara no pó. Falei, Deus, essa guerra é sua. Já comecei a interceder. Ou seja, não vai adiantar, vai ter guerra que você vai ter que dobrar o seu joelho no chão, botar a cara no pó mesmo e orar. Não vai adiantar você conversar, não vai adiantar você provar, não vai adiantar você desenhar, não vai adiantar você fazer nada. O silêncio do sábio tem mais poder do que 1000 palavras vazias. Então começa a se posicionar. E o sétimo passo Deus valoriza a lealdade nos relacionamentos. Por isso que a gente fala tanto de fidelidade, né? Principalmente nos casamentos. Mas em qualquer relacionamento, Deus olha essa lealdade. O amigo que ama em todos os momentos é um irmão na adversidade, o versículo 17. Então, os relacionamentos leais, eles são uma bênção. E Deus nos chama para ser fiéis mesmo nas fases difíceis. Por isso que eu falei com vocês da importância do silêncio, porque às vezes o seu amigo está passando por uma fase difícil. E aí você espera que ele tenha uma atitude para com você e ele não tem. E aí você vai pegar e vai se posicionar ali. Só que não você se posicionar, você perde essa lealdade da amizade. Então, muitas das vezes é melhor você ficar calado e orar por essa fase também. Porque não é para ser leal e amigo só quando tá tudo bem, não.
A fidelidade honra o coração de Deus. Então você tem que ser leal. Para de fofocar e falar mal do seu amigo. Fique em silêncio. E a lealdade, ela vai ser a linguagem dos que vão caminhar com o coração segundo o coração de Deus. Então a gente precisa disso. A gente precisa aprender a nos posicionar. Então eu quero que vocês guardem mais do que nunca que quando a gente é provado, Deus não quer nos punir. Ele quer nos transformar. Deus, ele quer ensinar a ser bússola nesse mundo que está se movendo por impulso. Porque quem tem sabedoria vai apontar uma direção, gente, uma mudança. É por isso que eu busco hoje, que se Deus confiou a vida de vocês a mim, o mínimo que eu tenho que fazer é dar uma direção e um norte para vocês. Eu separei algumas perguntas para reflexão, só que são muitas, então eu não vou fazer aqui, senão a gente vai atrasar bastante. Eu vou mandar lá no grupo, tá? São 7 perguntas e... 7 não, são 14 perguntas. 2 perguntas para cada parte, que eu quero que vocês reflitam no dia de hoje. Então, eu vou mandar no grupo. Então, quem está assistindo gravado tem que entrar no grupo. Eu vou deixar na descrição o link do grupo também. Aí entra no grupo e vai ter as perguntinhas lá, tá? Feche seus olhos, vamos orar. Papai amado, papai querido, obrigada por mais uma palavra, obrigada por nos direcionar, obrigada por nos ensinar. Pai, hoje eu quero que o Senhor guarde a nossa língua, nos ensine a ficar em silêncio, nos ensine a ter mais maturidade espiritual. Mas é um silêncio para o mundo, Pai. E que a gente apenas comece a gritar para o Senhor. Não para implorar aquilo que já é por nosso por direito, mas para aprender a nos posicionar como filhos e abrir a nossa boca para clamar ao Senhor. Então hoje, Deus, eu quero te agradecer por cada milagre aqui já liberado, por cada grandes feitos do Senhor, por cada promessa que se cumpriu, por cada vida transformada, por cada sabedoria derramada em cada coração que escolheu estar aqui com o Senhor. Pai, obrigada. Obrigada por não desistir de nenhum de nós. Obrigada por, mesmo nos desafios, o Senhor nos manter de pé. Obrigada por nos ajudar a romper, ó Pai, todas as dificuldades. Obrigada por transformar a nossa vida. Obrigada pela cura do nosso corpo físico, pela cura do nosso corpo mental e pela cura do nosso corpo espiritual. Obrigada pelos teus grandes feitos, Senhor. E que a partir de hoje todos vejam e saibam que a mão do Senhor está sobre as nossas vidas. As pessoas vão até achar que a gente está mais bonito, Pai. Nós vamos poder falar que é Cristo que vive em nós. Nos ensina, Pai, a nos perdoar. A parar, ó Deus, de nos tratar com tanta punição. Nos ensina a nos olhar com mais amor. A nos olhar, ó Deus, da forma como o Senhor nos olha. Traz para hoje esse ensinamento do perdão. Faça com que a gente viva, ó Pai, esse novo tempo com o Senhor. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, Pai. Nos transforma, Senhor. Nos restaura, Pai. Nos cura. Que o Senhor possa trabalhar infinitamente mais em nosso coração, Senhor. Para que a gente possa viver o sobrenatural do Senhor. Nos guia nessa jornada, Pai. Transforma a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma. Derrama sobre nós hoje, Deus, uma unção de sabedoria, de ousadia, de discernimento, mas também de cura. Obrigada por cada transformação. Obrigada por guiar o nosso coração. Nós te amamos, Senhor. Obrigada por ter derramado sobre nós a tua sabedoria.
Obrigada por cada pessoa que está ali no grupo do Reacende a Chama. Obrigada por visitar cada coração ali, ó Pai, e fazer com que cada um que esteja ali no grupo sinta a tua presença. Obrigada por todos os seus feitos. Obrigada por abençoar a minha equipe, por guardar a minha equipe, por nos unir cada vez mais. Obrigada pelo dia 17, ó Deus, por ter sido tão extraordinário. Obrigada por ter escolhido cada pessoa que se assentou à mesa. Obrigada por ter sido um tempo de cura, de transformação e de restauração. Obrigada pela vida do Pedro que trouxe a palavra. Obrigada, Senhor, por cada cura que o Senhor fez nos nossos pedidos de oração. Por cada vida que o Senhor tirou do hospital com saúde. Por cada casamento restaurado. Por cada saúde que foi restaurada. Por cada parte do corpo, ó Deus, que o Senhor colocou no lugar e curou. Por cada médico, enfermeiro que o Senhor usou para completar o teu milagre. Obrigada, Jesus. Obrigada por escutar as nossas orações, ó Deus, e transformar o nosso coração. Obrigada pelos milagres que o Senhor fez na vida de cada um aqui presente. Obrigada por simplesmente nos escolher e não desanimar. E não desistir, ó Deus, mesmo quando a gente estava de costas para Ti. Obrigada por cuidar de cada um de nós e nos escolher e nos dar um lugar de honra. Obrigada por descer com Teu fogo, ó Pai, sobre a terra e reacender os nossos corações. É por isso que oramos e pedimos hoje, ó Pai, e Te agradecemos por todos os grandes feitos do Senhor aqui na terra. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Que façamos um dia extraordinário, que Deus abençoe e guarde a sua vida. Um beijo e até amanhã. Continuem orando, profetizando sobre a tua vida, porque grandes são os seus feitos dele, eu tenho certeza. E então vamos romper aí em fé, juntos mais uma vez. E se Deus quiser, a gente vai ter muito testemunho para contar nos próximos dias. Fiquem com Deus e, se Deus quiser, até amanhã.